No último vídeo, a gente falou sobre operadores em Java, e nesse vídeo aqui a gente vai voltar um pouquinho e vamos voltar a falar de variáveis. Dessa vez a gente não vai falar de tipos primitivos, vamos falar sobre os whoppers. Vamos pensar no tipo primitivo int. Ele é uma nota de R$ 10 solta, por exemplo, que está no seu bolso. Ele é simples, direto, ele cumpre o papel dele, ele vale R$ 10. Mas às vezes a gente precisa levar essa nota um pouquinho para alguma coisa mais formal, sabe? Por exemplo, você tem uma função ou um método que só aceita objetos, por exemplo. E é aí que a gente utiliza o wrapper. O wrapper funciona como se ele fosse uma carteira. O wrapper do tipo primitivo int seria o integer. Mas aí você pensa, por que eu utilizaria uma carteira sendo que ela é mais pesada? Eu posso pegar uma nota que é muito mais leve, posso colocar no bolso e tal. Por que eu utilizaria uma carteira sendo que ela é mais pesada? Porque uma nota solta não faz nada além de ser R$ 10, por exemplo. Já uma carteira tem divisórias e recursos extras. Ela tem compartimentos que transformam um texto, por exemplo, em valores. Por exemplo, o integer.parseInt, que ele serve justamente para transformar strings em valores. E além disso tudo, ela tem uma coisa muito importante que pode te ajudar muito. Por exemplo, uma nota de R$ 10. É uma nota de R$ 10, ela tem valor de R$ 10. Mas a gente não tem notas de valores nulos, por exemplo. Ou a nota vale alguma coisa, ou não existe nota. Já a carteira, ela pode ser nula, ela pode ser vazia. Você pode ter uma carteira com um valor de R$ 10 dentro dela, assim como você pode ter uma carteira que não tem nada. E isso é muito importante em Java, porque quando a gente vai utilizar, salvar valores de um banco de dados, um tipo primitivo não pode ter o valor de nulo, ele tem que ter o valor de alguma coisa. Já o integer, que é um objeto, pode sim ter um valor de null, que é nulo. Mas aí você pensa, tá, por que eu utilizaria então o tipo primitivo? É só usar a carteira direto. Mais ou menos. Aqui entra um ponto técnico. Levar 1000 notas, por exemplo, no bolso é fácil. Você pode levar 100 notas de R$ 10 dentro do seu bolso que você consegue levar. Agora, levar 100 carteiras dentro do bolso é um pouco mais complicado. Uma nota, que seria um tipo primitivo int, só ocupa 4 bytes. Já uma carteira, que é um integer, que é um objeto, ocupa mais ou menos ali 24 bytes, 6 vezes mais de espaço do que uma nota solta utilizaria. Mas aí você pensa, tá, como que eu utilizaria ela como um whopper? No Java a gente tem uma coisa chamada outboxing e unboxing. Ela serve justamente para você pegar um tipo int, que é um primitivo, e transformar em um objeto whopper, num integer. E a mesma coisa de você transformar um integer no tipo int. Bom, agora eu estou aqui no meu IntelliJ, eu vou mostrar um pouquinho na prática como isso funciona. Primeiro eu vou declarar um tipo primitivo, int, número, que vai receber o valor de 10. Se quisermos transformar ele em um integer, por exemplo, a gente pode fazer o outboxing, que seria integer, que aí sim seria o objeto do int. A gente pode declarar ele valor e recebe o número. Viu? Já transformamos o int em um integer. Se eu imprimir ele na tela, vai nos imprimir o valor 10. Prontinho, imprimiu o valor 10 na tela. E se quisermos fazer ao contrário, transformar em um integer em um int, seria o mesmo processo. Prontinho, agora temos um integer valor que recebe 25 e eu estou transformando ele em um tipo primitivo, que seria o int. E quando botarmos para imprimir o número na tela, imprimiu 25. Isso é o outboxing e o unboxing. E lembra sobre o que eu falei de um tipo primitivo não poder estar vazio e o integer poder estar? Vamos ver isso na prática. Por exemplo, eu tenho o int número e olha o que acontece se eu tentar deixar ele vazio. O IntelliJ na mesma hora já dá um erro aqui e fala que isso não pode acontecer. Mas olha o que acontece se eu tentar pegar o integer, que é o valor, e tentar deixar ele null. O IntelliJ deixa. E agora aqui a gente tem um texto chamado 10 e a gente tem um integer valor que ainda não foi inicializado. E a gente quer transformar esse texto em um número. A gente pode utilizar o whopper integer. A gente pode dar um valor numérico utilizando dos seus métodos do whopper, do integer whopper. Então a gente pode passar valor, recebe integer.parseInt e a gente aqui pode passar o texto. E agora se a gente imprimir ele na tela, imprimiu o valor 10. Mas como eu vou ter certeza se isso é um número ou um texto? Porque nos dois casos vai imprimir 10. A gente pode ver isso na prática. Por exemplo, eu vou imprimir ele somando mais 5. Prontinho, aqui eu estou somando o texto mais 5 e o de baixo eu estou somando o valor mais 5. E vamos ver o que acontece.
imprimiu 105 e o de baixo imprimiu 15. Por quê? Porque o texto ele está juntando um texto com um número. Então, a primeira parte seria 10, que seria um texto, e aí juntou com um número, que seria 5. Já a segunda parte está somando o valor de 10 com o número 5, por isso saiu 15. Por isso que é bom utilizar integer também. E mais na frente, quem quiser trabalhar mais com sistemas financeiros, a gente vai ter um objeto chamado Big Decimal, que ele serve justamente para a gente pegar, quando a gente passa um valor nele, é bom a gente passar um tipo string para poder não ter problema de arredondamento. E aí sim a gente utiliza esse método de passar texto para valor numérico. Outro motivo para utilizar um objeto Whopper em alguns casos seria justamente na criação de listas. Por exemplo, se eu tentar criar uma lista de inteiros, vou fazer um novo ArrayList aqui. O Java dá erro, ele não deixa criar uma lista com um tipo primitivo. Então, se você quiser criar uma lista, você tem que passar um objeto Whopper, que seria o integer. Prontinho, eu tinha esquecido de importar, mas prontinho, agora o Java parou de dar erro, justamente porque eu passei um objeto Whopper.